Blocos feitos de cânhamo, seria essa aí a nova alternativa para uma construção civil sustentável? Quer saber um pouquinho mais? A gente vai falar um pouquinho sobre esse novo conceito que está acontecendo lá fora para vocês aí, beleza? Fala galera, Luiz aqui da WM Máquinas, fazendo um videozinho aí um pouco diferente para vocês hoje sobre o cânhamo. O que é cânhamo, né? O que acontece sobre o cânhamo na construção civil e como ele tem sido utilizado. Galera, antes de começar a falar um pouco sobre isso, não se esqueçam, né? Se inscrevam no nosso canal, deixem sua curtida, isso é muito importante para vocês. Beleza, galera? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre isso, né? E por que isso nos chamou a atenção, né? A gente numa conversa paralela com alguns clientes e aqui propriamente na empresa, chamando a atenção assim sobre o cânhamo e a gente foi pesquisar um pouquinho mais e ele é um assunto bem curioso, né? Então vamos lá, muito se fala sobre o cânhamo e muito se associa o cânhamo a cannabis. Muita gente, então o pessoal vinha aqui, bloco de concreto feito de cannabis, como assim, né? E na verdade não, tá? O cânhamo, a cannabis ela tem, é uma da parte da família da cannabis tem o cânhamo, mas não necessariamente o cânhamo venha da cannabis, tá? Então o cânhamo tem vários outros lugares que você consegue encontrar isso. Então o que na verdade o cânhamo é? Ele é uma fibra, né? Ele é uma planta, eu vou ler aqui, ó. Ele é uma planta pertencente à espécie cannabis sativa, assim como a cannabis. O cultivo de cânhamo é controlado por lei no Brasil, tá? E a sua legalização varia de país para país. No Brasil ainda não está liberado esse cultivo aí, tá? Quando legalizado, olha só que legal, ele pode ser usado na fabricação de biocombustíveis, óleo, resinas, têxteis, papel, cerveja e várias outras situações. A gente estava lendo uma reportagem aqui sobre o cânhamo, por exemplo, em outros países, né? Em Portugal, o pessoal fez uma obra já perto do porto lá de Portugal com o cânhamo. E o cânhamo ele oferece vários benefícios no sentido do que? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O concreto de cânhamo, né, é um material eficiente, né, não tóxico e resistente ao mofo. Então ele ajuda nessa questão do mofo. Então vamos colocar países aí ou cidades que têm uma umidade muito alta, o concreto de cânhamo, ele auxiliaria bastante sobre isso, né? Ele é usado como isolante térmico para fazer piso, teto e parede. Então ele tem uma aplicação bem grande nesse sentido. Ele funciona muito bem no reparo de paredes. Então você já tem a tua parede ali, você faz o reparo com cânhamo, com concreto de cânhamo, e ele se adequa muito bem a essa situação ou a essa diversidade, tá? Então você consegue o benefício dele na construção civil seria mais essa situação de isolamento térmico, né? Então, vamos colocar assim, países com muito frio, que neva, essas coisas assim, ele tem sido muito utilizado. Talvez por isso que no Brasil, ainda por ser um país tropical, a gente ainda não tenha ouvido falar tanto, mas é algo que lá fora está sendo muito estudado e o pessoal está correndo atrás disso para fazer, né? O cânhamo ele também tem a questão de você ser uma planta e o pessoal também está batendo muito na tecla da questão ambiental. Por quê? Vamos colocar assim, a gente estava vendo um artigo aqui da Bloomberg, né? O que eles falam? Eles falaram aqui que tem um estudo que diz que o cimento, o método de fabricação do cimento, tudo mais, ele consome cerca de 7% do dióxido de carbono global, né? Consome não, eles são responsáveis por gerar 7% de dióxido de carbono global. É muita coisa. Então a produção de cimento no mundo, ela gera, então 7% do dióxido de carbono global é gerado pela fabricação do cimento, né? E o cânhamo, por ser uma planta e ele se desenvolve muito rápido, ele tem uma fotossíntese muito rápida. Então vamos dizer assim, a madeira, o pessoal acaba fazendo uma compensação. Então eles falam assim, para extrair a madeira eu vou consumir tanto de dióxido de carbono, mas como eu vou replantar essa madeira, a planta ela vai gerar fotossíntese e ela vai pegar o dióxido de carbono e transformar em oxigênio de novo, aquilo que a gente aprendeu no ensino médio, né? O cânhamo, por ele ser uma planta,
planta com caule um pouco mais fino e várias folhas, o que o pessoal está querendo comentar aqui que é o seguinte, que as plantações de cânhamo vão ajudar e vão diminuir esse impacto em relação a essa emissão de dióxido de carbono, que é uma preocupação global, uma preocupação mundial já em relação à parte ambiental do processo, tá? Então, eles falam aqui que a construção civil feita com cânhamo, ela tem uma pegada mais ecológica, vamos dizer, nesse sentido. Não sei quando que isso vai vir para o Brasil e quando que isso de fato vai ser uma realidade. Seria mais ou menos igual à questão do carro elétrico, né? Então tem vários pós e contras que ninguém ainda domina, mas já existem estudos para fazer um método de construção civil alternativo. O pessoal tem batido muito na tecla que o método de construção civil que a gente utiliza hoje em dia é um método muito agressivo ambientalmente falando, né? Então, desde a questão do tijolo, a questão do cimento, como que é feita a extração, por exemplo, da argila, o bloco de concreto ele é um pouco menos agressivo, um pouco não, né? Bem menos agressivo que, por exemplo, o tijolo cerâmico em questões ambientais, mas eles também já estão vendo alternativas e soluções para que no futuro a gente tenha uma outra opção para substituir tudo que usa cimento. Então a questão do cânhamo ainda está sendo muito estudada, né? Daí aqui tem uma questão sobre essa parte de ambiental também, tem ali um estudo que diz que o cânhamo ele tem a questão da fotossíntese na sua fase de crescimento e depois que ele é feita a colheita, se você misturar ele com limão ou argila, ele continua fazendo esse processo de fotossíntese. Então diz que depois mesmo da colheita ele também tem a questão ambiental até após a colheita dele, então isso também acaba se tornando muito interessante. Obviamente você não vai fazer uma casa de cânhamo e depois vai meter limão ou argila em cima dela, né? Mas assim, uma característica, vamos dizer assim, com os resíduos. O que você vai fazer com o resíduo do cânhamo, essas coisas, você também consegue dar destinação para ele, e essa destinação também ela seria uma destinação sadia, né, pro mundo, vamos colocar assim. E uma outra característica também que a gente não sabia do cimento, né, para cada tonelada de cimento produzida é emitido meia tonelada de dióxido de carbono. É muita coisa, por isso que é 7%, né? E falando assim, o cimento e o ferro são os materiais mais utilizados no mundo, então a gente consegue ter uma percepção muito grande de qual que é o impacto da fabricação de cimento na questão ambiental, né? Aí, como a gente tinha falado anteriormente ali, no Brasil, falando agora de Brasil, a plantação de cânhamo, ela não é permitida, tá? Ela é proibida. Por quê? Porque ela faz parte da família pertencente a cannabis, né? Então, a cannabis não é liberado, então, teoricamente, o cânhamo também não vai ser tão cedo, né? Então, a justificativa do governo em relação a isso é por ela pertencer à mesma família, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra. Então, o pessoal, até nós aqui, às vezes, acabava misturando uma coisa com a outra, e na verdade não tem nada a ver. O cânhamo é uma coisa, a cannabis é outra, só que elas pertencem à mesma família. Então tem essa situação. No Brasil ainda não pode plantar cânhamo, tá? A gente viu alguns vídeos aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês também alguns videozinhos, o pessoal serrando o bloco de cânhamo e tudo mais. E daí, por que a gente também tá tocando nesse assunto, né? Conversa com a Gervásio lá na Itália já tava falando que o pessoal tava fazendo alguns estudos sobre isso, e a máquina da Gervásio faz os blocos de cânhamo, ela consegue produzir. Então se você tem uma máquina da Gervásio e futuramente no Brasil isso aprovar, a tua máquina vai poder produzir. Máquina da WM eu não sei porque a gente não testou, né? A Gervásio sabe porque eles já testaram, deu tudo certo. Da WM a gente teria que testar. Eu acredito que não tenha muito erro, porque a gente está puxando a tecnologia da Gervásio para as máquinas da WM também. Eu acredito que até liberar isso aí, a nossa máquina também consiga produzir o bloco de cânhamo. Mas hoje a realidade é que a máquina da Gervásio já produz esse bloco com cânhamo também. Aí o pessoal também usa o cânhamo para questão de saúde, né? Pra você ver como essa planta ela é bem completa. Diz que ela é muito rica em ômega 3. Então é um ácido graxo, né? Essencial, né? E atua diretamente no cérebro. Então mesmo ômega 3 que tem no peixe, essas coisas assim, também tem no cânhamo. E daí ela faz a manutenção das funções cognitivas que a gente tem. Então a gente consegue ter esses benefícios também, não só na construção civil, ele também traz benefícios para a saúde, né? Daí, se você for pesquisar cânhamo na internet, você vai ter várias derivações de como utilizar ele. Então, na construção civil, na área de saúde. Então, você tem semente para comprar, várias outras coisas nesse sentido. Lembrando que o cultivo ele é proibido, tá? Eu achei semente para comprar, mas é tudo na Amazon, não tem no Mercado Livre, essas coisas, é tudo de fora. Provavelmente você vai importar, isso vai chegar e eles
vão barrar, eles não vão deixar nem chegar na tua casa. Mas lá fora o pessoal já usa ele como questões medicinais, né, por causa da questão do ômega 3 e alguns outros benefícios. E lá fora eles também estão utilizando isso na construção civil. E daí como é que eles estão usando o cânhamo lá fora, né? O cânhamo é um monte de fibra, eles estão deixando essas fibras e fazendo reboco. Como é que é feito isso lá? Não, na verdade o cânhamo ele é utilizado lá fora por enquanto numa espécie de sanduíche ou na divisória de parede interna. Então eu vou dar um exemplo assim: você tem as paredes externas da sua obra, eles colocam as paredes de cânhamo e de um lado o drywall, do outro lado o drywall, é o mais comum, né? Nas áreas externas, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando, por exemplo, uma parede de drywall, uma parede de cânhamo e a parede de concreto deles, de bloco de concreto deles lá, para fazer o isolamento térmico fora para dentro, né? Então ele está sendo utilizado dessa maneira. Ah, mas o bloco de cânhamo é aparente? Não, ele não tem um aspecto bonito para ser aparente, tá? Ele tem, parece um monte de fibras, ele não é bonito, tá? Então ele precisa ter um acabamento ali. Então como é que é feita essa mistura, né, para chegar nessa composição, para depois prensar, vibrar, prensar, fazer o formato que a gente quer? É pegado essa fibra do cânhamo, né, e é acrescentado um aglutinante de cal, tá? E você faz essa mistura dentro de uma betoneira e também usa calcário em pó, né? Então você acaba fazendo essa receita aí, esse traço, vamos colocar assim, para você chegar na composição do cânhamo que você deseja. Daí a gente está falando aqui só dos benefícios, né? Ah, que é maravilhoso, que o negócio é bom. Não, ele também tem as suas particularidades. Primeira particularidade, ele é um bloco feio, tá? Ele não é um bloco bonito, ele é um bloco feio. Segunda questão, ele não é um bloco estrutural, ele não vai ter a função de erguer as tuas paredes, ele vai fazer só o isolamento delas, tá? Então não é em toda obra que você vai utilizar o cânhamo, e você também tem uma questão bem restrita de como utilizar ele, essas coisas assim. Uma outra desvantagem do cânhamo é que o cânhamo ele tem um período de cura muito longo. Como ele não utiliza cimento no traço dele, na mistura dele, ele tem um período de cura mais longo aqui. O pessoal estava comentando em torno de 28 a 45 dias, né? No bloco de concreto, às vezes você usa o CP5 com um aditivo ali, em 3, 4 dias, às vezes o bloco já está totalmente curado, né? Aí, depois que eles estão curados, os blocos de cânhamo, eles podem ser paletizados igual o bloco comum ou o tijolo comum, tá? Aqui tem um videozinho no YouTube, a gente vai ver se consegue compartilhar com vocês aqui, senão eu vou deixar no link da descrição o videozinho deles fazendo essa mistura manualmente ali mesmo, só para vocês terem uma ideia de como que é. Então eles têm aqui, eles falam muito sobre as vantagens, né? Então ele é natural, ele não é tóxico, né? Nenhuma emissão de gases venosos, então ele não emite nenhum tipo de gás. Ele não utiliza solventes, ele é resistente ao mofo, resistente a pragas. Eu fiquei nessa dúvida, porque como ele é várias fibras, eu falei, putz, cara, isso aí para quando suja deve ser um... Mas aqui diz que ele é resistente a pragas, né? Ele é uma parede respirável, vamos colocar assim, então ela não é totalmente compactada, né? Então ela consegue respirar, vamos colocar nesse sentido. Ele tem um excelente controle de umidade depois de curado, tá? Antes da cura não, depois de curado. Diz aqui que ele tem uma alta durabilidade, então ele é muito durável, sustentável, resistente ao fogo. Isso é muito interessante, porque se tu olhar, parece um monte de palha ali. Putz, cara, eu pensei, pô, isso aí pra pegar fogo é rapidinho, né? E aqui não, aqui diz que depois dele curado, ele é muito resistente ao fogo. Ele é um ótimo isolante, ele é forte, ele é leve, isso é um problema para o bloco de concreto. A maioria das pessoas reclama do peso do bloco de concreto. Aqui fala que ele é leve, né? E ele tem o carbono negativo. Ele tem essa capacidade, que eu acredito que essa capacidade seja a mais interessante de tudo, porque os sistemas construtivos a gente se adapta, a gente consegue ver o que é melhor e vai se adaptando, mas a emissão de carbono negativo que é o grande diferencial, na minha opinião. Por quê? Como a gente mostrou ali, a fabricação de cimento ela emite 7% do gás carbono de todo mundo, e no caso do cânhamo não, ele vai pegar o gás carbônico que já tem na atmosfera e vai fazer a fotossíntese dele. Então, e na colheita ele não gera, vai gerar o gás carbônico das máquinas ali e tal, mas ainda mesmo assim ele é negativo, entende? Então ele mais ajuda do que prejudica. Então acho que esse aí vai ser o grande diferencial.
Obviamente que isso não é para amanhã, né, galera? Isso a gente tá falando uma tendência para daqui 20, 30 anos. Mas é legal saber, né? Você ter esse conhecimento aí. Aí se você quer pesquisar um pouquinho mais sobre a construção civil com o cânhamo, pesquise sobre INPICRET. A gente vai deixar o link aqui embaixo também. Bem interessante, dá para ver aqui eles fazendo uma obra com o cânhamo do lado ali, bem bacana mesmo, né? O que é o INPICRET aqui na descrição do site deles? É um agregado feito de cânhamo. Suas fibras funcionam bem como material de construção porque são leves e ao mesmo tempo resistentes, oferecendo excelente regulação térmica e controle de umidade. Isso é o que todo mundo quer na construção civil, né? Essa ideia não é nova. Eu pensei que era nova, mas aqui estão falando que não. Os primeiros registros desse tipo de material são do século VI. Caramba! Quando o material foi encontrado em pilares de pontes na França. Muito legal. Embora tenha sido redescoberto recentemente, né? Ele tem sido usado na construção de casas e edifícios e seu uso está se difundindo pelo mundo todo. Muito legal. Pelo que eu tô vendo aqui também é uma planta bem versátil. Ela tem mais de 25 mil aplicações. Muito bacana mesmo, né? Então trazendo isso assim, uma curiosidade para vocês. Foge um pouquinho do nosso nicho, né? Que a gente fala de bloco de concreto e tudo mais. Mas aí foi uma coisa que a gente achou bem interessante, bem legal, né? E a gente tinha aquele paradigma que vinha da maconha, tudo da maconha não, cannabis, da cannabis. E na verdade não necessariamente, faz parte da mesma família, então isso que acabou atraindo a nossa atenção. E em conversa lá com o pessoal da Gervase na Itália, isso já é o material que tem sido utilizado lá e eles inclusive já fizeram testes com a máquina da Gervase produzindo blocos de cânhamo. Então tá aí, galera, espero que vocês tenham curtido o videozinho um pouco fora do nosso contexto, um pouco fora do nosso foco, também pra gente abrir um pouco a mente, conhecer novos horizontes, né? Conhecimento nunca é demais. Pessoal, tá gostando desse tipo de conteúdo? Deixe sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e qualquer coisa que você queira sugerir para nós, deixe aqui nos comentários também. Beleza? Então, galera, agradeço a todos aí pela paciência de assistir esse vídeo e vamos que vamos.